Olá, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para quem for assistir essa live gravada. Estou muito feliz porque eu vou receber uma pessoa muito querida hoje e a gente vai esperar chegar o nosso querido Felipe Boni. Oiê, Roberta. Daqui a pouquinho o Fê entra e a gente vai falar sobre um assunto muito atual. A gente vai falar da importância da ressignificação. Então a gente vai dar um tempinho primeiro para o Insta avisar as pessoas que a gente entrou no ar. E a gente vai esperar o Fê chegar, que daqui a pouquinho o Fê já deve estar aí. Tudo bem, minha querida? Que delícia você aqui. Oi, Lucão. A gente vai esperar um pouquinho o Fê chegar. O Fê é uma pessoa muito especial, um amigo muito querido. E estou muito feliz dele ter aceito esse convite. Então a gente vai esperar um pouquinho enquanto as pessoas chegam e enquanto o Fê também chega. Vou esperar só um minutinho. Falar do poder da ressignificação. O quanto muitas vezes a gente nem se dá conta de quanta coisa a gente ressignifica na vida. A gente não dá valor muitas vezes, a gente não olha para isso. Então a gente vai falar exatamente sobre esse assunto. A capacidade que a gente tem de olhar para a mesma coisa sob outra ótica. Oiê! Ai, que delícia! A gente vai esperar o Fê chegar e aí a gente já dá início ao nosso bate-papo. Oiê! Tudo bem por aí? Temos uma audiência internacional. O Fê chegou. Vou esperar o Fê me chamar. Ele já vai entrar. Oiê! E aí, Dani? Tudo bom, meu querido? Tudo, e com você? Tô tão feliz de te receber aqui hoje. Que Eu tô tão feliz delícia! de ter sido convidado. Adoro participar de live. Que delícia você ter aceito. Eu tô feliz da vida e ainda mais com um assunto tão atual, né, Fê? Um assunto tão importante porque a gente está vivendo hoje em dia, né? Nem brinca, viu? Com toda essa história, né, de pandemia, com tudo que vem acontecendo, as transformações que a gente vem passando na nossa vida, ressignificar realmente é uma coisa fundamental. Fundamental. Antes da gente entrar no nosso assunto, Fê, eu queria que você se apresentasse, que você contasse para as pessoas que vêm aqui pela minha página quem é o Felipe Boni. Pode deixar, com o maior prazer. Bom, eu sou médico da alma, né? Então, o que eu faço profissionalmente na minha vida é cuidar de pessoas. Eu, assim como você, né, amo pessoas. E eu desenvolvi essa metodologia que é a medicina da alma, que é uma visão holística sobre o ser humano, uma capacidade de perceber sensorialmente o que está acontecendo ali. E aí, enfim, a medicina da alma é bem complexa, né? Tem várias coisas que acontecem, mas é uma das coisas que eu faço. Então, eu me auto-intitulo médico da alma. Paralelamente a isso, né, eu também trabalho com cursos, treinamentos, faço uma série de coisas. Enfim, aí tem muitos projetos que, se eu entrar aqui no detalhe do detalhe do detalhe, vai ficar muito tempo para a gente ficar conversando. E também trabalha Mas com barras, né, Fê? Com barras de também, sim. Eu sou facilitador do curso de barras. Inclusive, nesse sábado agora, eu vou dar curso Isso, online. é muito É uma legal. baita Exatamente por oportunidade. isso. É para você contar para as pessoas que esse final de semana você vai abrir uma nova turma, né? Vou abrir uma turma online, o que é muito bacana, porque permite que pessoas do Brasil inteiro possam participar. Aliás, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, né? A gente tem Tanto que audiência de Londres aqui hoje com a gente. Quem sabe o povo não se anima que e fazer chique, barras. que maravilha. Já pensou? O pessoal de Londres, se quiserem participar do curso de base no sábado, ó, cai para dentro. Isso mesmo. A barras é uma técnica que ajuda a ressignificar, né, Fê? Muito. Uma das coisas que a gente aprende no curso de barras, e na verdade todo no sistema da Axis, né, que é maior até do que as barras, é sobre o interessante ponto de vista. E toda vez que você fala em interessante ponto de vista, no fundo, o que você está falando, se não da ressignificação?
da capacidade que a gente tem de ressignificar as coisas. Então é maravilhoso, assim, é uma ferramenta poderosíssima, não só como técnica de transformação, mas como curso de consciência. Então é muito legal, assim, pô, sou fãzaço, assim, não tem nem o que falar. E através da consciência que vem a cura, né, Fê? Enquanto a Sim. gente está inconsciente, a gente não consegue enxergar qual é o caminho para a cura, para a autocura, né? Assim, tem horas que a gente nem sempre vai ter um entendimento das coisas, né? Nem sempre a gente vai ter a clareza do que está acontecendo, mas o simples fato de você entender que aquilo não tá legal, ou seja, que tá caminhando tá indo numa rota não muito bacana para você, e que você, obviamente, pode chamar por uma nova consciência ali, já é, às vezes, o suficiente para você ter justamente essa virada de chave que te permite uma ressignificação para que você siga em frente para outro caminho. Eu costumo dizer que é exatamente isso, que muitas vezes não é uma transformação imediata, não é um resultado imediato, mas você já sai de onde você está. Esse primeiro passo já te tira do lugar que você está. Pode ser que você não alcance o resultado final que você queira, mas você já está em movimento. E a vida é movimento, né, Fê? A vida é movimento, exato. Você sabe que esse foi um dos aprendizados que assim, um dos grandes insights que eu tive nos últimos tempos foi exatamente sobre essa história do movimento. Ai, Minha que filha, linda! Manda beijo! vem cá, filha, vem Mostra dar um oi ela pra pra gente, tia Fê. Dani. Ah, vem dar um oi pra tia Dani. Gente, olha o que a filha do Fê é maravilhosa. Não Vem quis. cá, Clarinha. Vem cá, Bilu. Ela Vem é aqui um muito pouquinho. linda. Olha só ela aqui, ó. Beijo na tia, manda beijo. Manda beijo, faz assim, ó. Mais gordosura. Ela adora uma câmera, viu, Dani? Eu tô vendo. Botar. Fazendo Gostosa. biquinho. Ah, esse foi um dos maiores convites que eu recebi na vida para ressignificar as coisas, né? Olha isso, gente. Fala. Fala o que um filho faz com a vida da gente, como a gente ressignifica os nossos Tudo. olhares, os nossos gestos, os nossos caminhos, não é, Fê? Totalmente, totalmente. Você sabe que quando eu. Ah, ela aí, ó. Tá ressignificando já? Vai lá com a mamãe, vai, filha. Você sabe que quando eu soube que eu ia ser pai, para mim já foi um baita de um processo de ressignificação do meu lugar de pertencimento no mundo. Sem dúvida. Assim, foi... Nossa, mas foi uma coisa, Dani, mas uma coisa que... Ai, olha, eu fico arrepiada. Quando eu percebi, a minha vida tinha virado de ponta cabeça e eu falei, bom, aquele lugar que eu estava já não é mais o meu lugar, então eu preciso encontrar um lugar novo. Então foi um processo de ressignificação de vida, assim, mas muito importante, sabe? Muito profundo que eu tive que passar. Então só o fato de ter sido pai já mexeu demais comigo. Né? Porque ressignificam as nossas crenças. Ressignificam a nossa postura diante a problemas, diante a soluções, diante do que a gente tem que enfrentar. Porque a gente tem que mudar. É uma vida que está chegando, né, Fê? E muda o nosso lugar no mundo, exatamente como você disse. Muda o eixo. Muda o eixo. Às vezes, esse processo... Eu gosto, assim, de olhar para essa coisa da ressignificação como um ajuste de rota. Nem sempre você precisa ajustar a rota de uma forma tão drástica, né? Às vezes não é uma mudança muito profunda, mas às vezes é. Né? Por exemplo, se tornar pai, quando você ainda não está exatamente assim naquela perspectiva de que você vai ter um filho, né? Não é uma coisa exatamente... Assim, a gente queria, né? Mas não era uma... Enfim. Então, foi uma transformação muito grande, para mim, principalmente. Né? Para mim. Então, foi muito legal. Assim, eu tive que ressignificar o meu lugar na vida, eu tive que ressignificar o meu lugar enquanto moradia. Então, assim, foi toda uma transformação. E se você não aceita esse convite da vida, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, quando você não aceita o convite que a vida está te fazendo, aí o que acontece? Você começa a sofrer. Você começa a ter problema, porque a vida já te fez o convite, você já não tem mais como não embarcar naquela viagem. E aí você não aceita, o que acontece? Você sofre por conta de resistência, porque você não dá, né? Não consegue justamente caminhar naquela direção. Porque você fica brigando com a vida.
É isso que eu falo, ressignificar é você ter um novo olhar para os convites, como você diz, ou para os desafios que a vida traz. Você sabe que eu vivi uma coisa muito parecida com você. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. E aí me perguntavam de pequenininha na escola, o que você vai ser quando eu crescer? Eu falava mãe. E as pessoas falavam, não, de profissão, você vai ser o quê? Eu falava mãe. Então, assim, sempre esteve no meu radar ser mãe, meu desejo maior. A hora que eu me vi grávida, porque não estava no meu radar naquele momento, eu desesperei e falei, meu Deus, calma, deixa eu entender o que está acontecendo, porque é o meu maior sonho, o meu maior pedido e, de repente, é o meu maior medo nesse momento. Inclusive, minha filha está aqui assistindo a gente. É ressignificar crenças internas, é ressignificar medos, é acessar uma parte de coragem, e a coragem não é falta de medo. Ressignificar é você conseguir olhar para a situação com um olhar mais positivo, um olhar que te impulsiona a fazer, né, Fê? Vai te colocar para a vida, né? Vai te fazer justamente ir para a vida. O que eu percebi, por exemplo, quando eu soube da gravidez, né? Primeiro, assim, minha vida não estava super organizada, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que me deixou realmente, assim, meio com o cabelo em pé. Mas eu olhei para aquela situação e falei o seguinte, bom, ou eu realmente embarco nessa e vou de uma vez, né? E não tenho medo de mergulhar nesse oceano, seja lá onde vai dar isso, ou eu vou ficar paralisado na vida. E essa paralisia, ela não é saudável. Exatamente. Então eu meio que assim, sabe, de uma forma com medo também, né? Da mesma forma que você colocou, ou seja, eu também tinha meus medos, as minhas questões, as inculcações, e depois você descobre que não tem nada a ver, né? Não é nada daquilo que você imaginava. Ou e é mais até. Que também acontece. Também acontece. Mas eu falei, vamos lá, né? Acho que nessas horas, entendeu? Não tem como voltar para trás. É que nem foguete, sabe? Foguete não dá ré. Não dá ré. Ele vai, entendeu? Ele só vai. Então você tem que ir também, né? Mas eu acho legal esse negócio da gente se perceber tendo a oportunidade de olhar as coisas de uma forma diferente. Não é? É muito... É um presente. É você conseguir se abrir para olhar a mesma coisa sobre outra ótica. Isso que eu acho bárbaro. Ontem eu estava falando com a Elô Malieri e eu falei exatamente isso. A situação está aqui. Você passa a vida inteira olhando sob essa ótica. Você ressignificar, o problema não vai mudar, a situação não vai mudar, as pessoas não vão mudar, mas você pode sair daqui e vir para cá. Exatamente. Você pode ter um novo olhar e você fala, uau, dá para eu ter outro entendimento, dá para caber dentro de mim de outra forma, dá para eu me relacionar com essa história de outra forma. Nos stories, Fê, eu falei para as pessoas mandarem dúvidas. E chegou uma dúvida perguntando se a ressignificar significa aceitar. Você está perguntando se você estava repassando para mim a pergunta, né? Eu posso responder também, porque eu tenho uma crença de que ressignificar é aceitar positivamente. Não é resignação, eu acho. Não é uma coisa que você fala, tá, aceito. Eu acho que o primeiro passo para você poder ressignificar é você querer mudar a sua ótica, querer mudar sua postura. Portanto, é uma forma de aceitar. Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que sim, né? Faz sentido. É uma forma de você aceitar. Eu acho que ressignificar, acima de tudo, é você encontrar um novo ponto de vista sobre aquele mesmo assunto. Então, assim, às vezes, e isso é uma coisa que a gente fala bastante nas barras de Access, né? O que bloqueia as pessoas são os pontos de vista fixos. Então, ou seja, eu só estou olhando isso, eu não aceito haver outra possibilidade. E aí, quando eu não aceito haver outra possibilidade, o que acontece? O resultado vai ser sempre o mesmo. As coisas não mudam, né? Então, às vezes, é aceitar, inclusive, que está na hora de mudar o ponto de vista. Exatamente. Não é? Exatamente. É aceitar que está na hora de mudar. Exato. Não é? Às vezes...
puxa, eu olhei minha vida inteira assim, mas desse jeito que eu venho olhando a vida tá um saco, tá chata, tá enfadonha, tá, enfim, sei lá o quê. Então, como seria eu poder enxergar isso de outra forma, ainda que eu não saiba como? Porque, né, às vezes eu não tenho essa resposta. Como é que Não, eu vou é saber? Eu não verdade. sei. Ah, tá bom, mas tudo bem. Mas como é que é poder ter outra possibilidade? Acho que Mas só de ter uma perspectiva já faz com que a vida fique mais, sabe, já traz uma leveza. traz, e a gente vai voltar no que a gente falou há pouco, né, Fê? Vida é movimento. Se você se propõe a fazer diferente, a minha mãe falava uma frase que coloca o pé que Deus coloca a estrada. Nada mais é do que vida é movimento. Se Sim. você está infeliz com resultados, se você está achando insuficiente o que está vindo para você ou o que está acontecendo na sua vida, é a hora de ressignificar. E muitas vezes é desconfortável. Porque é isso, são as suas verdades absolutas, que você entra nesse círculo vicioso, os resultados são sempre os mesmos. E eu brinco que a gente fica tia véia, porque os resultados são os mesmos, você fica, ai, que saco, não acontece nada diferente, minha vida não acontece nada, só que você não faz nada para sair disso. Então, muitas vezes é desconfortável, porque tem que partir do seu querer, da sua vontade e da sua escolha de tomar um outro rumo, de ter uma nova fala, de ter uma atitude diferente. Então, é desconfortável porque você vai mexer nas suas crenças e nas suas verdades absolutas. Então, para isso, você tem que ampliar a consciência de que você precisa olhar para os seus resultados, para as suas posturas, para os seus jeitos. O cérebro tem uma forma de funcionar que ele cada vez economiza mais energia. É assim, porque ele É acaba verdade. repetindo. É um raciocínio lógico. Então, vamos supor, a pessoa sofreu um acidente. E aí ela tem um baita de um trauma e eu nunca mais vou viajar de carro porque eu sofri um acidente. Só que ela fica, puxa, eu não vou para lugar nenhum, nada acontece diferente, todo mundo vai para a praia e eu fico aqui. Isso é hora de ressignificar. A tua verdade absoluta é: eu vou entrar no carro e vou sofrer outro acidente. Você pode olhar para isso? Sim, eu sofri o acidente, mas estou viva, não morreu ninguém, dá para eu continuar a minha vida, dá para você mudar o seu mindset, o jeito de você olhar para o que aconteceu, ganhar força para começar a fazer diferente, né, Fê? Que o Sim, que sim. você tenha vivido que te impulsione, te dê uma lição para você conseguir olhar sob outra ótica, né? E tem uma coisa interessante que você falou assim, né? Às vezes você vai ficar desconfortável. Para a consciência, da forma que eu percebo isso, né? O desconforto é um baita de um presente. Eu Por quê? também acho. Por que que é um presente? Porque, assim, se você estivesse confortável, isso significa que você ainda estaria no mesmo lugar onde você estava. Se você está... Desculpa, se você estivesse confortável, né? Quando você entra Desconfortável. no desconforto, o que que acontece? É a certeza de que aquela resposta que você estava procurando, às vezes até a nova perspectiva, essa nova ressignificação sobre um determinado ponto, chegou na sua vida. Porque senão você estaria super de boa, sabe? Tô bem. Ah, tô no furor de cocô. Ah, mas é gostosinho, entendeu? Mas. É a historinha que eu conto. Tem uma vaca, que a vaca fez um cocô e o passarinho tá voando e cai no cocô. Aí ele se acomoda e fala, ai, tá tão quentinho. Aí os amigos falam, cara, sai! Sai daí, você tá na merda, pelo amor de Deus, levanta daí. Ele fala, ai, tô no cocô, mas tá tão quentinho. Essa é a zona de conforto, né, Fê? Você sabe que tá ruim, você sabe que é um lugar que não tá bacana, mas você fala, ai, mas tá tão confortável, tá tão conhecido, pra que eu vou... Eu abri uma caixinha de perguntas dizendo, perguntando de zona de conforto. E eu vou te dizer que 99% das respostas foram preguiça, medo, falta de coragem. E é isso, é a zona de conforto que te deixa dentro daquele quadradinho. E assim, Agora, pode falar, perdão. não, fala. Não, e aí, por um outro lado, né, quando a gente olha, por exemplo, 95% das nossas respostas já estão automatizadas, né? Já são padrões que foram adquiridos, condicionamentos, enfim, comportamentos que já estão muito formalizados, né? Muito formatados. E aí você tem 5% onde você realmente pode escolher. Isso a neurociência fala sobre isso, É, né? Então,
às vezes exige uma energia extra você fazer uma transformação? Exige, entende? Porque nem sempre é tão simples. Se você já tem uma coisa que já está plasmada, sair desse lugar exige esforço, né? É como se você tivesse que botar um carro em movimento. Para você sair com ele da estaca zero, você precisa de um extra de energia. Senão ele não vai, senão ele não muda. Mas, às vezes, a ressignificação é simplesmente você se permitir falar assim, pera, e se eu pudesse olhar isso de outra forma? Por exemplo, na história de quando eu me tornei pai, eu percebi que a vida, para mim, tá, naquele momento, o que me fez trazer, me trouxe uma leveza na minha alma muito gostosa, né? E eu gosto dessa coisa do leve e do pesado, porque isso me ajuda a entender quando aquilo é uma verdade ou quando é uma mentira. Normalmente, quando é uma mentira, tá pesado e tá pesado pra caramba. E tinha um peso. Quando eu entendi que a vida poderia estar me convidando para eu crescer, para eu crescer mesmo, amadurecer, me tornar uma pessoa melhor, assumir novas responsabilidades, aí aquilo veio com uma leveza, entende? E por quê? Porque eu realmente entendi que eu tinha uma nova perspectiva. Entende? Que era a perspectiva que para mim era verdadeira naquele momento. Não quer dizer que era verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, mas naquele instante aquilo era o que eu precisava. E foi maravilhoso. Então, quer dizer, às vezes o que você precisa é só uma nova perspectiva sobre algo que você já está olhando da mesma forma. Né? Eu costumava, por exemplo, uma coisa besta. Eu costumava fazer live sentado no sofá. Hoje eu estou num outro ponto da casa, entende? E isso faz com que eu veja coisas totalmente diferentes. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Não é demais? Que legal. Você sabe, Fê, você falou uma coisa tão linda. Se tá pesado ou se tá leve. Eu acho que esse é um parâmetro tão bacana e tão simples da gente poder ter referência do que é que eu preciso ressignificar. Eu falo que Deus não erra o endereço, que a gente nasceu para ser feliz, só que a gente vai escorregando, a gente vai tropeçando, a gente vai fazendo testes, a gente vai errando, vai acertando. Tá pesado, tá difícil, para e olha. A gente não nasceu para ser infeliz, a gente não nasceu para ser triste, a gente não nasceu para chorar. Tudo isso faz parte como seres duais que somos. É o amor, é o ódio, é a alegria, a felicidade, a tristeza e a alegria. Somos seres duais. Então, tudo isso faz parte, mas faz parte. Não é pra gente morar na nossa tristeza, não é pra morar no peso, não é pra morar na dor. Então, a hora que tiver pesado, para, se respira e vai buscar dentro de você o que está desconfortável. Pra que isso está chegando até mim? Isso está me mostrando alguma coisa. Exato. É a autopercepção, né, Fê? É trazer a responsabilidade pelo seu amor e pela sua dor. Pelo seu peso e pela sua leveza, né, Fê? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Essa coisa do leve e do pesado, Dani, é uma das ferramentas de consciência que a gente aprende, por exemplo, no curso de barras de Access. Então, eu gosto muito das ferramentas que a Access ensina, né? Porque tudo é muito simples. É muito simples. Por exemplo, ponto de vista. Puxa, é tão simples, né? A gente poder entender que tudo é só um ponto de vista. Entende? O ponto de vista que eu estou tendo agora, nesse momento, por exemplo, é de você em cima e embaixo, o celular parado aqui, entende? Mas eu poderia ter um outro ponto de vista se eu quisesse. Sim, sim. Né? E essa coisa do leve e pesado é uma coisa muito simples. Por exemplo, quando você me convidou para fazer essa live, na hora foi leve. Ou seja, você fez o convite, eu nem sabia exatamente o que eu ia ganhar com isso, sabe? Não importa, entende? Foi leve porque foi leve. E eu simplesmente falei, vamos nessa. Então, se a gente pudesse simplesmente seguir esse movimento natural da existência, as coisas seriam muito mais fáceis. Uma criança, eu gosto do exemplo da criança, né? Como eu tenho uma criança pequena em casa, com menos de 2 anos, então eu aprendo muito com ela, né? E isso já é uma forma de ressignificar, porque a gente acha que a gente é que tem muito a aprender a ensinar para filho, né? E para mim, não é. Na verdade, ela é a mais atualizada. Então, logo eu tenho que aprender com ela. E é muito interessante porque quando a gente olha uma criança,
A criança, às vezes, ela tá, por exemplo, ela tá lá mexendo numa determinada coisa. Aquilo não tá mais interessante para ela, o que que ela faz? Ela muda o ponto de vista. É, Entende? Então ela está é. sempre seguindo o fluxo natural do movimento da vida. Ela não para. E eu acho que esses ensinamentos que a própria existência nos dá todos os dias, eles são tão preciosos, mas tão preciosos, porque isso mostra sobre nós. Né? O ser humano, de um modo geral, quando ele está adulto, ele vai perdendo a sua espontaneidade, ele vai perdendo a sua capacidade de seguir o movimento natural. Por quê? Porque ele acredita que tem que ser de uma determinada forma, que se não for daquele jeito não pode ser de outro, se não for daquele jeito acabou a vida, sabe? Então vai inculcando umas coisas que não tem nada a ver. E se a gente simplesmente aprender a seguir a leveza da existência, fica tão mais simples. É a leveza Nossa, das crianças. sem dúvida. Tá aqui brincando. Tá chato, levanta e brinca com outra coisa. E via de regra, a criança gosta de brincar com colher, com copo, com tampa de plástico. Não é nada muito sofisticado. A criança gosta de simplicidade. Outra coisa que eu trago, eu tenho 3 filhos, né, Fê? Outra Sim. coisa que eu trago dessa capacidade de resiliência, de ressignificar, é o quantas vezes criança cai, se rala, levanta e continua. Não olha para trás, não se sente inferior, não se sente incapaz, não se sente incompetente. Não. Ela caiu, ela levanta e vai de novo, e cai de novo, e levanta de novo. E segue em frente. E segue em frente. E aí a gente vai crescendo e vai colocando tanta carga, tanto peso. A gente tem umas sensações de incapacidade, de não pertencimento, que são muito difíceis de lidar na vida adulta. Por isso que eu sempre falo que o mergulho interno, o autoconhecimento, seja ele pelo caminho que for. Que seja com abarras, que seja com constelação, que seja com terapia. A gente tem um leque de opções, mas que seja esse mergulho interno para você ir buscar ferramentas para trazer leveza, né, Fê? Trazer uma forma... Não é à toa que chama inteligência emocional. Para você ir buscar recursos inteligentes para você poder sair dos buracos que a gente entra e entra. É irreal falar, é porque agora eu tô no autoconhecimento, tô maravilhosa. Você vai ficar, mas daqui a pouquinho você vai cair. E daí você tem recursos internos para sair e olhar. Mas você sabe, tem uma outra coisa, Fê, que eu queria falar, queria saber a tua opinião. Diga. Quando a gente está em paz com a nossa história, quando a gente consegue ressignificar as nossas dores da nossa história, porque a gente carrega muito peso, muitas dores, muito ressentimento. Quando a gente consegue ressignificar, a gente traz leveza também, né, Fê? Eu tenho para mim que assim, toda vez que você consegue se libertar daquilo que estava te hipoteticamente aprisionando, porque na maior parte das vezes é coisa da tua cabeça, não é nenhuma coisa real, né? Então, por exemplo, eu falhei com aquela pessoa, puxa vida, exemplo prático disso. Muitas vezes eu acho que algum amigo, eu tenho às vezes esse jeito de achar que alguém ficou chateado comigo, né? Porque eu tenho tanto em consideração o outro que às vezes, sabe aquela coisa de não querer errar? Você não quer falhar. Que linda. Né? Sei. E aí, vira e mexe, eu fico com a impressão que alguém ficou chateado, assim, né? E antigamente eu ficava encucando aquilo por muito tempo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, isso não sou eu. Bom, isso não deve ser verdade, né? Então, o que eu fiz? Uma vez eu fui lá e perguntei para um amigo. Eu falei, por que você ficou chateado com isso? A pessoa imagina, de forma alguma. Aí toda vez que eu pergunto, é sempre a mesma resposta, Dani. Então, só de você entender isso, você fala assim, puxa, então talvez isso seja uma neurose, uma coisa que eu tô carregando comigo e que nem meu entende? E que causa dor, né, Fê? E aí você vai entregando, vai jogando fora, vai deixando para trás, vai olhando para aquilo e fala, puxa, não faz mais sentido. Então, como seria deixar isso embora? Né? Assim como a gente deixa, às vezes, um papel na nossa vida. Por muito tempo, eu trabalhei no mercado corporativo. Você não me conheceu nessa época, mas... Não. Mas eu trabalhava no mercado corporativo. Eu tinha tinha um status, né? Viajava o mundo inteiro, fazia um monte de coisa. Mas eu não era feliz com aquilo, entende? E aquele papel não me cabia bem. Então, ressignificar, por exemplo, essa história, que não foi tão fácil no começo, principalmente,
poxa, foi um presentaço que eu me dei, porque minha vida só ficou mais leve, só ficou mais gostosa. Então, acho que deixar essas coisas para trás, a culpa, agora falando dos sentimentos, né, das emoções, deixar a culpa para trás, os medos, que também, na maioria das vezes, estão falando sobre coisas que não existem, né, as angústias, enfim, tudo isso, quanto mais você vai deixando de lado, quanto mais você vai deixando para trás e percebendo o que realmente importa, mais a vida vai ficando gostosa. Então, é uma forma de você ressignificar a sua própria história. E o autoconhecimento, você disse muito bem, ele é uma pérola, né, para a gente viver cada vez melhor na vida. É verdade. Eu falo que é trazer uma solução para cada problema. Porque você bem disse, muitas coisas são sombras que a gente vai trazendo, são criações da nossa cabeça. Por exemplo, por que você está chateado? Nossa, eu não estou de jeito nenhum. Isso já cansou de acontecer comigo. E aí isso traz uma dor, isso traz um sofrimento. Não é uma coisa que é tranquila, fala, nossa, ele tá bravo comigo e ok. Então a gente acaba entrando em sofrimento porque a gente está viajando, é uma coisa que é imaginária dentro da gente. E aí, como é que a gente consegue sair disso? Qual é o passo que você vai dar para sair desse sofrimento? Por isso que eu acho tão importante você parar para olhar. Por que isso está me causando dor? Isso está querendo dizer alguma coisa, né, Fê? E aí você falou uma coisa fundamental. Qual é o passo que eu vou dar para mudar isso? Porque se a vida é movimento, se a vida é uma caminhada, né? Eu até tenho um texto muito legal, um texto que eu escrevi que chama A Beleza do Caminho e que vai fazer parte do meu livro que eu estou terminando de escrever. E ele fala exatamente disso, né? Toda vez que quando você está caminhando, se você está de fato caminhando, a tua perspectiva muda o tempo todo. Você nunca vai ver absolutamente nada diferente toda vez que você dá um novo passo. E a vida é isso, né? Às vezes a gente sofre porque a gente para. E isso foi uma coisa que eu queria ter dito lá no começo, um pouquinho mais para trás na live, que foi um grande insight que eu tive. Eu percebi que eu comecei a fazer alguns movimentos, lançar algumas coisas novas e tudo mais, e eu percebi que quando eu lançava, eu criava uma expectativa de que fosse chegar fulano, ciclano, sabe? Aquelas pessoas que você acredita que vão chegar, que vão engajar com aquilo que você tá lançando de novidade e tudo mais. Aí aquelas pessoas não chegavam e eu ficava meio paralisado, assim, sabe? Ficava meio travado. De repente, caiu um HD na minha cabeça de consciência e eu percebi que, na verdade, era eu que estava me parando. Aí eu comecei a olhar para todos os aspectos da minha vida, para várias coisas, vários momentos, e comecei a perceber que em vários lugares onde eu estava parado por escolha. Ou seja, por não escolher algo diferente. Então, aí foi um momento que eu comecei a ressignificar várias coisas. E aí, sabe quando a coisa começou a fluir, mas fluir num grau muito legal? Você começa a perceber que novas respostas chegam, que de repente clientes novos começam a chegar, sabe? Mas tudo porque você mudou uma chavinha interna. Olha, eu dou dou todo o crédito a essa sua fala. Essa quarentena foi um teste para mim, que eu podia ter me vitimizado, que eu podia ter... Gente, a vida nos oferta presentes que muitas vezes a gente deixa passar. E que muitas vezes a gente acha que a gente vai sofrer, que vai ser ruim. E de repente abrem novas oportunidades, mas a gente tem que estar aberta ou aberto para poder chegar. Então, se eu caísse no sofrimento, se eu me achasse uma vítima da vida, ó céus, e ficasse em casa achando que o mundo é contra mim, a hora que eu entendi que a vida estava me levando para um outro lugar, para um outro momento, que eu tinha que fazer uma outra coisa importante para minha realização pessoal, é exatamente isso. As pessoas chegam. É impressionante. Eu revivi amizades, Fê, nessa quarentena, que, puxa vida, as pessoas vão chegando, as oportunidades vão chegando. Eu também estou terminando de escrever um livro que eu nunca imaginei escrever. Então, Ai, que lindo. Assim, lindo, lindo, uma delícia. Eu estou encantada com esse movimento. Mas movimento. A gente vai buscando
aprender, e a humildade eu acho que é muito importante nisso tudo, né, Fê? Porque cada passo que a gente dá, a gente tem que ter humildade de aprender o que com isso. Eu tô aberta para chegar o que até mim, não é? E lembrar que, assim, na natureza, não é a espécie mais forte que sobrevive, é aquela que se adapta mais rápido. Sem dúvida. Então, Sem dúvida. o grande negócio é o seguinte, poxa, peraí, parou aqui, por que parou? Sabe aquele, por que parou? Parou por quê, né? Tipo, aí você olha para aquela energia e fala assim, peraí, paralisou aqui essa energia, porque tudo é energia. Tudo é As energia. coisas não deixam de ser energia em momento algum. É. Então, se energeticamente parou aqui, é porque não está fluindo. Se não está fluindo, qual é a nova perspectiva? Eu lembro que quando a pandemia começou, quando a gente teve, né, aquele momento em que, puxa, a pandemia chegou no Brasil, puxa, né, acho que vai fechar tudo. Bom, eu sou autônomo, né? Então eu vivo de atendimentos. Basicamente, parte da minha receita é atender pessoas, né? E na época foi muito difícil. Assim, sabe quando você fica meio em choque? Eu fiquei meio em choque. Mas, por um outro lado, eu falei assim, pera, o que esse momento está me pedindo? E aí, quando eu fiz essa pergunta, abriram possibilidades que eu até, então, de outra forma, talvez eu não consideraria. Eu comecei a fazer, por exemplo, eu senti no meu coração que eu deveria começar a fazer lives para expor, trazer essa consciência, falar para as pessoas das coisas que eu sempre quis falar e nunca me permiti falar. E aí, olha que interessante, porque assim, do início da pandemia até julho, agosto, sei lá, eu não me lembro agora, eu fiz 120 dias direto de lives e foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Assim, a quantidade de coisas novas que começaram a acontecer na minha vida só porque eu me permiti enxergar aquilo que poderia ser um problemaço Isso! como uma solução. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei, gente, tá, e aí a gente tá dentro de casa, eu não tô trabalhando, como é que eu vou? Eu tô vendo tanta gente precisando de atendimento, como é que a gente vai fazer? Vamos começar a falar e vamos começar a fazer live. Fê, isso não estava no meu radar nem um segundo da minha vida. Em nenhum momento eu falei, imagina que eu vou ligar a câmera e sair falando. E de repente, é isso, acontecem coisas tão incríveis. Eu tô aprendendo tanto. Humildade é humus, terra e o de que é pés. A hora que a gente tira os sapatos e pisa na terra, de fato, que você consegue entender, deixa eu entender o que está acontecendo, como é que eu posso me movimentar, para que lado que eu posso ir. Você falou há pouco tempo que quando a gente está com dificuldades é muito bacana, porque é a hora que você começa a se mexer. Semana passada eu atendi uma moça, eu estou contando dela porque eu falei para ela que eu ia falar sobre ela, então eu tenho autorização dela. Legal. Que ela me disse que ela estava passando a pior fase da vida dela. E eu disse para ela, que bom que isso está acontecendo, porque esse é o terreno mais fértil para você começar a despertar o que é que eu vou fazer agora. Para que lado que eu vou olhar, se esse lado já não está dando mais. Exato. É trocar a lente, né, Fê? É mudar a tua lente de olhar. Engatar a primeira e ir, né? E que é olha só que interessante. Já que a gente está falando de ressignificações e pontos de vista, né? Olhar para uma dor dessa, porque, por exemplo, estou passando pelo pior momento da minha vida. Eu, por exemplo, esses dias me chamou uma pessoa que, por acaso, é uma psicóloga, que estava casada há 32 anos e que, de repente, o marido, no meio dessa pandemia, falou assim, olha, eu estou indo embora. E, de repente, ela se viu também nesse lugar, né? Mas quer ver uma forma de ressignificar isso, essa dor toda? Porque, assim, o que é essa dor toda? Quando você está com muita dor, você, tem a dor, legal. Mas e por um outro lado, o que pode ser essa dor? Porque a gente se sente tão vivo, né, quando isso está acontecendo, sabe? É vivo porque você está à flor da pele, entende? De tanto que você está vivo. Você está sentindo tantas coisas de uma intensidade tamanha que você está à flor da pele, entende? Então, isso é uma forma de você ressignificar uma situação. E aquilo está te fazendo o quê? Está te atrapalhando, está tirando você daquele efeito do sapo na panela. Né? Para quem não conhece,
Isso eu ouvi uma vez do Shinyashiki, ele dizendo É, assim, se a tua vida não tá legal, provavelmente você é o sapo que foi para a panela e esqueceu que a água foi aquecida, né? Ou seja, em outras palavras, o que acontece? O sapo, você coloca um sapo na panela com água fria, liga o fogo baixo e deixa esquentando. Aquilo vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Quando está quente demais, que é quando o sapo se dá conta que a água está muito quente, ele já não dá mais conta de pular fora. é. Isso é o que acontece com o sapo. Mas conosco, às vezes é justamente um chacoalhão desse na vida que te ajuda a fazer o quê? Opa, peraí, eu tenho que acordar, né? Tá na hora de fazer diferente, tá na hora de tentar outra alternativa, outras perspectivas. E aí, de repente, nessa você pode se sobrecriar, pode se reinventar, descobrir coisas que você nem imaginava. Por exemplo, você nunca imaginou que você ia escrever um livro, que você ia fazer uma Nunca, live. nunca. De verdade, nunca imaginei. E de repente é a minha profissão, que eu tô encantada, que eu tô achando a coisa mais deliciosa, que eu tô encontrando pessoas, por exemplo, você. Em qual momento que eu te encontraria neste momento de vida em que nós estamos? Então, assim, E a esse gente nosso poderia bater jeito, um papo gostoso desse aqui, né? exatamente, com pessoas tão lindas que vieram aqui ouvir a gente e que vão ouvir depois. Então, assim, é uma troca, é uma coisa, é se abrir. Eu amo uma frase da Monja Coen, que ela diz, as coisas são como são. Ponto. Então não adianta você brigar, não adianta você reclamar, não adianta você ficar de mau humor, porque a gente tem a falsa sensação de controle. Ai, porque amanhã, pode deixar que amanhã eu resolvo. Porque pode. Como assim? Quem falou que vai ter amanhã? Então a gente tem a sensação de controle, e aí a gente acha que, não, pode deixar que tá tudo sob controle. Quantas vezes eu já ouvi isso? É, Só que a gente não tem controle de nada. O controle que a gente tem é como é que eu consigo reagir às situações que a vida me apresenta. Como é que eu posso agir com as ferramentas internas que eu tenho. Se é que eu tenho. E se eu não tenho, eu vou buscar. Essa quarentena com tanta live, tanta gente generosa, teve tanto conteúdo maravilhoso, né, Fê? E as pessoas ofertando e oferecendo cursos a preços infinitas vezes inferior, para poder ajudar e para poder as pessoas terem uma saúde mental. Porque a gente está passando por um período muito difícil. Abre tudo, fecha tudo, melhorou, piorou, vem vacina, não vem vacina. Além de tudo que a gente já carrega na nossa vida de história, além das funções que a gente tem no dia a dia, a gente foi tirado da nossa vida. Puxaram o nosso freio e agora você vai olhar para onde? O que é que você vai fazer? A vida nos parou e nos tirou do convívio. Então, eu acho que uma das curas que a gente sempre teve na vida era o abraço. Que pelo menos amenizava, pelo menos diminuía a dor. Nem isso a gente tem mais. é verdade. Então, que controle que a gente tem, Fê? A gente O que pode a ter gente controle das efetivamente... nossas... O que é? O que efetivamente a gente sabe sobre o amanhã? Exatamente. Ontem, Exatamente. por E a gente... exemplo, um amigo meu do MBA, depois de mais de 60 dias internado na UTI por conta de Covid, ele não resistiu e foi embora. Mas até novembro do ano passado, ele tava trocando mensagem com a gente, entende? E eu vi esses dias a última mensagem que ele mandou no nosso grupo lá do MBA, dizendo exatamente isso. Ele falou, olha, eu tô com sintomas, a respiração tá um pouco ruim, talvez eu vá para o hospital. Isso ele falou no meio de dezembro. Quando que ele ia imaginar que ele não ia voltar? Não é? Quando ele ia imaginar que ele ia ficar doente. Pois é. Então é isso. Amanhã a gente tem uma live do 4x4, que somos as meninas que formamos um grupo. E aí a gente vai falar sobre luto, exatamente por isso. Porque a Vá perdeu o Alê. E o Alê, de repente, estava super bem e, de repente, ele ficou super mal. Então, assim, é uma inconstância que a gente vive, uma impermanência da vida que a gente não tem tempo, Fê. E eu costumo dizer que o tempo é o nosso ativo mais precioso nessa vida. O que a gente tem de mais precioso é o tempo.
É o tempo para você olhar tua filha crescer. É o tempo de eu admirar esses meus filhos maravilhosos que eu tenho. É o tempo de doar o meu tempo, essa troca linda que a gente está tendo. E aí eu costumo falar para as pessoas que aproveita o que você está vivendo, porque vai passar. É verdade. Vai passar. Não, você não vai ficar nesse lugar para sempre. Você não vai estar falando isso que você está para sempre. A vida muda. As coisas chegam. As coisas acontecem. Então, ressignificar é você olhar também e especialmente para o seu presente, que é a única coisa que a gente tem. É o aqui e agora. É verdade. É se convidar e se trazer todos os dias para o presente. É a única coisa que a gente tem, né, Fê? É verdade. Ô, Dani, posso... Eu não sei, a gente já deve estar indo talvez para os últimos 15 minutos aí de live. Quanto 15 tempo minutos, a gente tem? certinho. 15... É, né? Nada como experiência, né, Fê? Pois é. Você sabe que tem uma ferramenta que eu descobri nessa pandemia que eu achei muito interessante, assim, que ajuda a gente a ressignificar de forma muito prática as nossas competências. Então, nessa ferramenta, a autora, né, ela oferece a seguinte proposta. Ela pede para você listar numa folha as coisas que você faz com o pé nas costas. Então, o que você faz com o pé nas costas? Aí você vai falar, puxa, interessante, né? Por que eu vou anotar isso? Por exemplo, eu dirijo muito fácil. Para mim é muito fácil conduzir um carro. Assim como é muito fácil escrever um texto, assim como é muito fácil uma série de coisas. E quando você olha para essa lista, né? Aí você vai lá e escreve lá, sei lá, 20, 30 coisas. Aí a proposta é que você primeiro olhe para aquilo e entenda que aquilo que você faz com o pé nas costas é um ativo que você tem. Ou seja, é uma qualidade, é um dom, é um talento e que você pode explorar aquilo de uma forma muito potente. A segunda coisa que você pode fazer com aquela lista é olhar para ela e falar assim, o que eu posso fazer que está nessa lista hoje que vai me trazer, por exemplo, um retorno financeiro inesperado? E aí, de repente, parece que uma daquelas coisas que você anotou salta na tua frente. Por exemplo, sei lá, escrever ou alguma coisa do tipo. E aí é interessante porque você é convidado a ressignificar de forma muito prática aquilo que você talvez nem esteja mais valorizando. Porque está tão simples, está tão fácil, está tão, sabe, está tão à disposição que aquilo já não tem valor mais na nossa vida. Mas E são isso, parte do dia a dia, né? Que você nem pois percebe. Pois é. Bárbaro. Que bárbaro. Então fica o convite para esse exercício espetacular. E eu acho que esse também, Fê, é um treino de você começar a se parabenizar. Você começar a olhar quantas qualidades você tem. Porque, via de regra, a gente olha para os nossos defeitos, a gente olha para o que faltou, a gente olha para o que poderia ter sido melhor. Gravei um vídeo hoje falando sobre isso. E a gente não se parabeniza. A gente não olha no espelho, eu uso o termo uau. Você não olha no espelho, via de regra, e fala, uau, quanta competência, quanta amorosidade, a gente é multipotencial, a gente é multifacetado, só que a gente não dá valor para isso. Por quê? Porque está no dia a dia, porque está fácil. Então, as competências do dia a dia, por exemplo, eu sei cozinhar, eu sei cuidar das crianças muito bem, eu sei fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, isso para mim, imagina, não faz mais que minha obrigação. Não é verdade. Não é A hora verdade. que você coloca no papel, salta aos olhos as suas qualidades. Eu amei esse exercício. E a Isabela tá falando, falou isso para mim, né? Falei, porque esse assunto foi com ela hoje. Ah, que lindo. E olha só, a isso... Karina, Fê, a Karina tá dizendo assim, ó, pensei isso hoje, Dani. O ano saindo pouquíssimo de casa e as lives têm trazido muito aprendizado, muito conhecimento. Viver um dia de cada vez. Esse foi e está sendo meu maior aprendizado. É isso. É poder tirar vantagem, não, como se diz, poder tirar aprendizado de tudo isso, né? Uhum. E o Jeff Humberto escreveu assim: a reforma e educação íntima faz parte da ressignificação da vida. Humberto, a reforma, como é que é? Vou ler de novo. Vai lá. A reforma e educação íntima faz parte da ressignificação da vida? E eu diria que sempre, porque tem
tem um vídeo que eu gravei uma vez falando alguma coisa parecida com isso. E eu falava assim, né? A beleza de se conhecer é tão legal, é tão maravilhoso você se conhecer o tempo inteiro, porque assim, a cada segundo você é uma pessoa diferente. Não tem como eu falar assim, agora eu tô finalizada. Agora eu sei quem eu sou. Nossa, que maravilha, como eu sou. Não tem essa, porque assim, se eu der um passo diferente, alguma coisa diferente vai acontecer, alguma nova perspectiva vai aparecer para mim, eu vou conhecer alguma coisa nova. Então, esse processo do aprendizado, ele é uma forma assim de você ressignificar, porque o simples fato de você caminhar numa direção diferente já faz você aprender de formas diferentes. Sem dúvida. Por isso que eu falo, perdoe o que aconteceu na tua vida e na tua história, porque lá você não sabia o que você sabe hoje. Lá você não sabia das soluções que você acha hoje. Lá você não sentia como você sente hoje. Então, a gente sempre, é mais uma vez que repetitivo, mas é isso, a gente está em movimento e a gente está aprendendo com humildade. A reforma íntima e a educação íntima, como o Humberto disse, é diária, é uma prática diária. Assim como a gente se alimenta todos os dias, se higieniza todos os dias, a saúde mental, essa reforma íntima, como ele disse, é diária. É um aprendizado diário, é usar e praticar diariamente as ferramentas que você tem. E talvez um outro exercício que você pode fazer, pegando gancho numa coisa que você falou agora há pouco, é você aprender a se reconhecer diariamente. Sem então, dúvida. É muito interessante isso, porque assim, a gente, é o que você disse, né? Às vezes a gente não olha, não consegue se olhar no espelho e falar, puxa, como você é incrível, como você faz isso maravilhosamente bem, né? Que talentos incríveis você tem. Mas a gente quer isso, a gente quer que o outro faça isso pela gente. Isso. Então fica esperando. É uma loucura. Como é que o outro vai reconhecer uma coisa que nem você reconhece em você? Nem você reconhece. E aí eu digo que esperou do outro é frustração na certa. Porque é isso. Muitas vezes você não sabe o que você quer, você fica esperando do outro e o outro nem imagina o que você possa estar esperando. É frustração na certa. É o caminho para dar errado. E aí, se olhar no espelho todos os dias, eu já ouvi isso, Fê. Que é o exercício que eu falo. Se olha no espelho e reconhece as suas qualidades, vai olhar o brilho que você tem dentro desse olhar. Pode estar abafadinho, pode estar apagadinho, pode estar distante, mas está aí. Você vai reacendendo. E aí eu ouvi uma vez assim, nossa, mas isso não é se achar? Eu falei, mas você tem que se achar. É exatamente isso. Exatamente. Você tem que se achar e fazer uau. Uau! Então essa lista de qualidades é você olhar para as suas qualidades e dizer, uau! Nem eu lembrei que eu era tão legal desse jeito, que eu tinha tantas qualidades desse jeito. Esse exercício é espetacular. É verdade. Façam. Porque daí você vai sentir no seu corpo a diferença que isso pode fazer, né, Fê? Faz muita diferença. Pegando o gancho nisso que você está falando, né? Tem um exercício muito legal que eu gosto, que é a meditação do espelho, que basicamente o efeito é esse, mas assim, o que é a meditação do espelho? É você só se olhar nos olhos o tempo inteiro. Porque o olhar nos olhos, ele é tão poderoso, ele é tão enriquecedor. Você começa a se fortalecer a partir de dentro, você enxerga coisas que você nem imaginava. Então, de repente, é uma forma de você se reconhecer. Tudo que você reconhece, isso é uma das coisas que eu falo bastante nas lives, no consultório, enfim, onde quer que, em qualquer lugar, né? Que assim, você reconhecer é a mesma coisa que atualizar uma história. Então, se você reconhece algo positivo em você, você vai ter mais desse positivo. Se você reconhece algo ruim, você vai ter mais daquele algo ruim. Então, tudo que você reconhece, o universo atualiza e fala assim, ele gosta disso, vamos dar mais. Tudo que você põe força, você põe foco, aumenta, né? Exatamente. Exatamente. Sensacional. Que sensacional. Meu querido, eu queria que você se despedisse ou se quisesse dar uma mensagem, que a gente está terminando a nossa live, e eu queria te contar do prazer e da alegria que eu estou sentindo por esse nosso reencontro. A gente já se conhece há um tempo, então eu queria te contar primeiro o meu amor por você ter aceito e a minha gratidão por esse momento que para mim está sendo, puxa, especial demais, Fê. Muita gratidão por esse momento.
Eu é que agradeço, Dani. Para mim foi um prazer, assim, bom, sem igual, né? Poder vir aqui fazer essa live, contar, falar um pouquinho sobre esse tema. Eu adoro temas reflexivos, né? Como é o caso do assunto de hoje, porque eles te levam a você perceber as coisas de uma forma diferente. E eu acho que quando você tem a oportunidade de perceber a vida de uma outra perspectiva, seja 1 milímetro de diferença, a vida já começa a ganhar um novo contorno. Então, assim, minha mensagem final aqui para as pessoas que passaram por aqui, para as pessoas que ainda estão aqui na live, se permita enxergar-se de uma forma diferente, de uma nova perspectiva, porque vale a pena. A existência vale muito a pena. Então, como é que você pode se permitir algo novo e melhor hoje? Não amanhã, hoje. Hoje, que é o único bem que a gente tem aqui e agora. Então, eu Exato. queria te dizer que um beijo no seu coração. Pessoas queridas que estiveram aqui com a gente ou que passaram por aqui, gratidão por terem estado aqui. E a gente se fala, Fê, muito obrigada. Um beijo no seu coração, um beijo na Clarinha, um beijo nessa Agradeço de família coração linda. também, Dani. Que delícia. Beijo, Fê. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, foi um prazer. Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.